Olá, meu nome é Alberto e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre complexidade dentro do código, mas complexidade no estágio mais avançado dentro do sistema, da aplicação que a sua equipe está desenvolvendo, do produto digital, enfim, né, que está aí no ar. Por que eu quero falar sobre isso? Porque quando a gente começa um sistema do zero, imagina que é tudo novo. Você vai reaproveitar códigos anteriores, sem dúvida nenhuma, bibliotecas ou algo do gênero ali, mas tem várias coisas que são novas e que você ainda não sabe o que você vai reutilizar bastante e o que você ainda não vai reutilizar. Então você vai construindo e tudo naquele momento, quando é utilizado de maneira combinada, colabora para aumentar a dificuldade de entendimento de determinado arquivo com código, né? De uma classe, de um método, de uma função isolada, se for uma linguagem que suporta paradigma funcional e tudo mais. Aqui nesse vídeo eu vou focar mais em linguagem que suporta o paradigma da orientação a objeto, que facilita aqui, né, o exemplo que eu vou dar. Então, você começa ali, né, vai evoluindo, e no início, tudo que é elemento, eventualmente, colabora na dificuldade de entendimento. Só que vai passando o tempo, existem certos elementos que são tão utilizados que, na minha opinião, passa a não fazer muito sentido você considerar que a utilização daquela determinada classe conta ali, né, como um elemento que dificulta o entendimento. Porque assim, é uma classe que é rotineira. Imagina que uma classe, eu vou dar vários exemplos aqui. É uma classe que controla a transação. Então você quer abrir e comitar uma transação e você cria uma classe que é de infraestrutura ali, que se integra, por exemplo, com as classes que controlam isso, do framework que você está utilizando, e você vai reutilizar esse conhecimento, né, essa lógica aí, em vários pontos do sistema. Se é uma classe que não tem nada a ver com o negócio, é só de infraestrutura e tem uma taxa de reutilização consideravelmente alta, será que a pessoa não deveria manjar disso por padrão dentro do seu sistema? E quando esse elemento aparecesse, ela não deveria olhar para aquilo como se fosse água? Beleza? Então, eu vou dar um pouco desses exemplos aqui hoje para mostrar para você, né, como é que eu acho que você pode lidar com a complexidade crescente aí, né, com o passar do tempo do sistema, beleza? Eu vou fazer isso aqui nesse vídeo pelo prisma do CDD, que é a teoria de design de código que tenta controlar a complexidade pelo viés cognitivo. Então, olhando ali, né, o que você pode fazer dentro do seu código para facilitar o entendimento das pessoas de uma maneira direta. Então, o CDD trata sobre isso, tem vários vídeos sobre CDD aqui no canal, porque é uma teoria que eu desenvolvi, beleza? E que a gente já publicou em conferências e tudo mais. Então, se liga aqui, ó. Eu separei aqui um código, por favor. Eu já deveria estar usando, né, o IntelliJ aqui, eu estou postergando essa decisão. Estou usando aqui o Eclipse, eu sei que o Eclipse já é muito mal falado, então eu preciso melhorar isso daqui, beleza? Mas olha só, eu tenho aqui uma classe de um sistema de um projeto que eu fiz de treinamento, né, que é um desafio que tem dentro da jornada Dev Eficiente, que tenta simular o processo de checkout da Hotmart, que eu acho que é um processo de checkout realmente assim muito fácil, né? Você entra lá, né, seja quando você compra produto pela Hotmart, você deixa lá seu e-mail, não precisa fazer cadastro, nada, tudo acontece de maneira automática, eu acho bem legal. Beleza? E aqui é um arquivo que já está com as suas 217 linhas, não vou dizer que é muito, né? Perspectiva é tudo nessa vida, né? Para quem já lidou com arquivos de 20 mil linhas de código, 200 linhas ali, né? 1% da outra parada, e por mais que o número de linhas isoladamente não fale sobre complexidade, mas existe uma correlação alta entre número de linhas e complexidade. Geralmente, quanto mais linhas tem no arquivo, teórico, geralmente, quanto mais linhas tem, mais complexo ele é, não isoladamente pelo número de linhas, mas por todos os elementos que vão compor aquele arquivo. E aqui tem uma lógica para processar uma compra com um cartão de crédito. E se você for olhar aqui, né, as dependências, vou botar aqui as dependências. Então tem aqui, né, dependências que tem a ver com o fluxo de negócio em si. Tem um compra repository, tem um gateway aqui, né, para falar com um cartão de crédito. Tem uma abstração aqui, né, de próximo gateway do cartão de crédito. Tem aqui, né, os e-mails da compra, um fluxo de envio de e-mails de sucesso. E você vai ver, né, que essas classes aqui, elas estão anotadas com a annotation que eu criei, que chama ICP, que é de Intrinsic Complexity Point. Então,
dentro do CDD, né, que chama Cognitive Driven Development, ali a ideia é essa, de você guiar o seu desenvolvimento, tentar controlar a complexidade ali no seu, dos arquivos que você vai construindo, né, dentro do sistema que você vai trabalhando, olhando pela limitação que a gente tem, né, de acordo com a teoria da carga cognitiva, pela limitação que a gente tem de processar informações em determinado intervalo de tempo, né, dentro da nossa memória aí, né, dita de trabalho. Beleza? Então, todos os elementos, aí você cria uma métrica e todos os elementos que entram nessa métrica você contabiliza aqui, né, como pontos de complexidade. Então, aqui, por exemplo, né, na métrica aqui, todo acoplamento que é feito com classes que são específicas do projeto é considerado como um elemento que dificulta o entendimento. Então, normalmente, ficaria assim, ICP para cá, aí o Remote HTTP Client receberia também, a abstração de retry, essa daqui não, né, porque é do Resilient4j, o Circuit Breaker também não, mas o Business Flow Register foi o que criei aqui. Então, só aqui, ó, eu botei mais 3 ou 4, aqui ficaria, sei lá, né, 14 pontos ali, né, com os outros pontos que tem aqui para baixo. E se o limite aqui de complexidade na classe fosse marcado, por exemplo, como 10, 14 quer dizer que passou desse limite. Se passou do limite, eu tenho que baixar para 10. Como é que eu baixo para 10? Fazendo uma atividade aqui de refatoração, dividindo as responsabilidades para manter essa unidade dentro de um limite aceitável do que foi combinado dentro da equipe. Só que o que acontece? A classe executa transação é uma classe aqui, né, dessas classes que eu chamo de infraestrutura. É uma classe que ela basicamente se integra aqui, né, um wrapperzinho em cima da funcionalidade do Spring de controle transacional. Então eu marco aqui os métodos com transactional e aí na hora que eu chamo esse método aqui, passando a função como argumento, ele executa e como está marcado com transacional, com transactional aqui, ele vai executar dentro de uma transação. Então aqui, né, onde que eu uso isso daqui? Deixa eu mostrar para você. Calma aí. Aqui, ó. Então eu vou aqui, né, criar a compra e eu boto aqui, ó, executa a transação com retorno, passo a função como argumento. Então, no início do projeto, talvez a utilização dessa classe aqui, né, contasse como ponto de contasse aqui, né, como elemento de dificuldade de entendimento. Então, imagina que poderia estar aqui. A mesma coisa vale aqui, ó, para um Remote HTTP Client. Então, deixa eu pesquisar aqui de novo, ó. Esse daqui é uma abstração aqui, que sempre que você vai rodar algum que eu construí aqui, né, que sempre que a gente vai rodar um código que vai chamar uma API externa via HTTP, nesse caso aqui, né, utilizando o FEM, então bota aqui, ó, execute, o que ele faz? Ele faz aqui, ele pega aqui, né, a função como argumento, executa a função, e se der algum problema, ele já trata aqui, ó, pô, a exception foi maior ou igual a 500, deu um problema de erro 500, aí 400, deu um problema de erro 400, não sei o que, e por aí vai. Só que se você for olhar, né, nesse contexto aqui, essas classes, então, por exemplo, o Remote HTTP Client, o Business Flow, por exemplo, é uma abstração que eu criei aqui, né, para fazer o workflow dentro do sistema. Então, eu quero ter essas lógicas mais complexas e eu quero que elas suportem e deem potência ali, né, que múltiplas chamadas não vai gerar um estado incorreto dentro do sistema. Então, eu fiz aqui. Então, ele tem aqui essa abstração que ele executa apenas uma vez esse passo. Se esse passo já foi executado dentro aqui da chavezinha de idempotência, ele não executa de novo, independente do número de vezes que você chame e tudo mais. Mas se você for olhar essas classes, né, executa transação, Remote HTTP Client, Business Flow, Register e tudo mais, não tem a ver, não são classes que tem a ver com o negócio do sistema. São típicas classes que você vai copiar o código de um projeto para o outro. Ou se você entender que você quer criar uma biblioteca de coisas úteis aí e tudo mais, esse tipo de código viveria numa biblioteca e tal. Então imagina que você vai copiar e colar ou colocar numa biblioteca. A gente poderia até gravar um episódio só sobre isso ali depois, né? Independente do que você vai fazer, aí fica muito nítido que você pode pegar
o mesmo código e copiar de um projeto para o outro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, quer dizer que isso não tem a ver com o negócio, quer dizer que isso é uma coisa de infraestrutura. E aí, eu acho que com o passar do tempo do seu projeto, tudo que é classe que tem a ver com infraestrutura, você deveria ter um combinado junto com a sua equipe, que esse tipo de código não deve pesar cognitivamente para quem está codando. Mas, pô, como é que você vai controlar que a parada não vai pesar na cabeça alheia e tal? Você vai criar um ambiente favorável para isso. Como é que você vai criar um ambiente favorável para isso? Essas classes que são de infraestrutura podem ter uma documentação especial. Uma documentação só de classes de infraestrutura. Ou elas podem viver sempre numa pasta especial. Aqui eu chamo de pasta compartilhada. Então, se é compartilhado, e tem um bocado aqui, né? Mas se é compartilhado, pô, já fica combinado na equipe. É compartilhado, isso daqui vai ser utilizado no sistema inteiro, beleza? É de infraestrutura, não tem nada a ver com o negócio. Saque dessa parada que isso aqui a gente não vai considerar que aumenta a dificuldade de entendimento de um arquivo. Então, de novo, por que é importante ter esse combinado? Porque dificuldade de entendimento é uma percepção que varia de pessoa para pessoa. Então, eu sempre gosto de reforçar isso. Tem gente que entra numa discussão infinita falando assim, fazer um loop no Java, por exemplo. Fazer um loop, fazer um for each no Java chamando o método for each é mais fácil de ser entendido do que fazer no for por conta disso, disso e disso. A outra pessoa fala, não, mas para mim não é. A outra pessoa fala, não, mas um for, você tem que inicializar a variável, né? Colocar a condição de parada, incrementar ou decrementar, né? Modificar o contador para você eventualmente chegar na condição de parada, enquanto que no outro não, você faz lista.forEach. E de fato, lista.forEach, a chamada tem menos elementos, mas tem um elemento da função. De vez em quando, para aquela pessoa, a função é mais difícil de entender do que o for imperativo e não sei o que e tal. Então, assim, os números de elementos que compõem uma determinada lógica, ele é fixo, independente do que você acha. Então, fazer um for imperativo tem esses elementos. Se você for considerar de complexidade pela combinação de elementos, que é um jeito que eu acho interessante de analisar a complexidade, então, o for tem uma medida de complexidade igual para mim e para você que está me vendo aqui. Só que a percepção, ou seja, a avaliação que eu faço dessa complexidade pode variar. Eu posso olhar para aquele for e achar aquele for muito simples de entender para mim, porque eu já vi tantas vezes aquilo, e você pode olhar esse for e pode achar mais fácil do que eu de entender, né? Eu usei a palavra simples, mas a melhor palavra aqui é fácil. Você pode achar mais fácil que eu de entender aquele código de medida de complexidade X, ou você pode achar mais difícil. Então, você tem que ter um combinado na sua equipe para você dar um passo interessante. Então, qual que é o combinado? Tem classes que vêm do pacote compartilhado aqui no meu exemplo. Saiba que nessa equipe, se está no pacote compartilhado, não consideramos que isso dificulta o seu entendimento. Pô, mas eu acabei de chegar. Então, você já sabe o que tem que fazer, né, pessoa? Entra nesse pacote e vai entender, vai estudar as classes que tem aí. E aqui tem um monte, ó, se for olhar. Então, por exemplo, tem o Bind Exception Factory. É uma classe aqui, né, que cria uns erros específicos do Spring do tipo Bind Exception. Tem aqui, ó, por exemplo, eu criei aqui essa Future or Present Year Validator. Então é uma classe aqui, né, que valida aqui se o ano está no futuro ou no presente, né? Inclusive quem gerou foi o ChatGPT. Eu deixei aqui comentário para depois pensar sobre isso e tal. Ah, tem aqui também, ó, o Result, que é a abstração ali estilo header que eu criei aqui no projeto. Ah, tem aqui, ó, um Round Robin Execution, que ele recebe aqui uma lista de funções para rodar, né, cada uma das funções no estilo Round Robin ali, né? Então vai girando ali e tudo mais. Então, qual que é tem aqui um pacote aqui de coisas do Spring, ó. Então, configura a política de retry, não sei o que e tal. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui, ó. Tem aqui o executa a transação. Então, já sabe, né? Tá, tem aqui, ó, o log5w builder,
que é um builderzinho para facilitar a criação do log, para que o log saia de maneira mais estruturada possível, né? Para que o log gerado seja mais facilmente tratado lá nas ferramentas de monitoramento e por aí vai. Então, basicamente, o que tem aqui dentro é usado num monte de canto. Então, se é usado num monte de canto, eu não quero que a pessoa fique o tempo inteiro, que a gente fique limitado no meu entendimento, que a gente fique limitado. Eu usei aqui o log várias vezes, eu tive que controlar a transação 3, 4 vezes e não sei o que e tal, e agora eu vou ter que ficar me preocupando que essa dependência ou esses métodos podem dificultar o entendimento. Não, saiba que desse projeto aqui, por exemplo, que é compartilhado, não vai dificultar, beleza? Quando eu falo que não vai dificultar, não consideramos que dificulte. Se está dificultando para você, você vai precisar estudar essa parada para dificultar menos. Tão simples quanto isso. E aí, eu acho que esse é um detalhe interessante para você ir vendo vários aspectos do seu projeto. Por exemplo, você está trabalhando dentro de um negócio e tem ali, se você for pensar pelo viés do domínio Driven Design, dentro de um determinado subdomínio, por exemplo, e tudo mais, vai ter um monte de entidades. E a entidade é um bagulho que é core ali no sistema, né? Que tem o estado do sistema. E geralmente, quanto mais core mais utilizado, a sua utilização acontece de maneira transversal na aplicação. Um monte de canto diferente vai usar a classe lá, né? Classe usuário, classe tarefa, classe curso. Aí você vai classe pagamento, sei lá, e por aí vai. Você pode fazer uma evolução dentro da sua equipe olha, essas entidades aqui que são muito core, a gente vai passar a desconsiderar na análise de dificuldade de entendimento. Porque isso aqui faz parte do coração do negócio. Então, se faz parte do coração, você deveria manjar disso, deveria pesar pouco no seu juízo essa parada. E aí você pode ir criando os mecanismos para facilitar isso. Então, você pode criar uma documentação especial, aqui voltando à parte de infraestrutura, você pode criar uma documentação especial para essas classes de infraestrutura, por exemplo. Você pode deixar uma pasta sempre com o mesmo nome, independente do serviço que vai utilizar isso daí, para que a pessoa chegue e já saiba, já sei que essa parada aqui, eu tenho que sacar que isso daqui, a galera vai usar no código sem ficar considerando que está aumentando a dificuldade de entendimento. Beleza? Mas basicamente o vídeo de hoje era sobre isso, né? Era para trazer essa percepção que os elementos que dificultam o entendimento, eles podem ir variando com a maturidade do projeto, porque tem coisas que vão sendo cada vez mais reutilizadas e naturalmente você vai exigindo que aquilo que é muito reutilizado já seja conhecido pelas pessoas que vão trabalhar naquele contexto ali, pelo menos na minha opinião. Beleza? Mas era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Mas era isso. Até a próxima. Tchau.